Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Iago Calbi do Desmistificando o Mundo e no vídeo de hoje a gente vai saber um pouco mais de como que o petróleo é extremamente importante no mundo e por isso que ele tem uma disciplina só para ele chamada a geopolítica do petróleo. Porque o petróleo, atualmente, é a principal fonte energética de todo o mundo, ultrapassando o carvão mineral e o gás natural. Isso quer dizer que a produção industrial e a produção de diversos produtos que a gente tem no nosso dia a dia depende do preço do petróleo, depende de países que exportam esse bem. Mas aí você pode perguntar: Iago, o Brasil é um país que exporta muito petróleo, mas o Brasil exporta muito petróleo bruto e importa petróleo já refinado, o que acontece com muitos países. Então, muito do petróleo que a gente usa, por exemplo, não é produzido no Brasil. Ele é nigeriano, porque sai mais barato do que a gente fosse refinar no Brasil. Mas, obviamente, que isso também é uma escolha política, de não refinar aqui, mas isso é tema para outro momento. Mas vamos lá entender o porquê que o petróleo ganhou essa importância toda. Primeiro que o petróleo não foi descoberto no mundo agora. O petróleo ele já é utilizado por países asiáticos, por exemplo, há muitos séculos para queima e produção de fogo, de energia, né? Já há muito tempo. Só que o petróleo ele ganhou uma importância industrial de produção em massa através de descobrimentos nos Estados Unidos de grandes poços de petróleo, que aí todo mundo vê em filmes, né, a corrida atrás do petróleo, a ideia da família buscar pé, que você furava o chão e saía aquele mar de petróleo, porque o petróleo ganhou a ter uma importância econômica mundial. E aí é que ele ganha o papel do principal fonte energética do mundo. Isso a partir do século XIX. E com isso, existe uma certa corrida, uma corrida mundial para decidir quais das potências teriam os principais acessos à produção de petróleo no mundo. Porque as principais potências não eram as produtoras de petróleo. A Europa não é uma grande produtora de petróleo nem de gás natural, mas são muitos países com indústrias, então eles precisam importar esse petróleo de outros lugares. Então a geopolítica está aí. Como que eles iriam conquistar politicamente a produção do petróleo e manter a demanda fixa, né? Manter assim, você vai ter a produção que eu vou querer mensalmente, anualmente, para não ter uma rivalidade. E é isso também explicado porque todo mundo sabe que os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que é um país monárquico, um país absolutista, completamente diferente do que os Estados Unidos prega para o mundo inteiro, e é o país com maior aliança com os Estados Unidos. Por quê? Petróleo. É aí que tá, que pouca gente fala. Porque a Arábia Saudita é o país que mais produz petróleo do mundo. Isso não quer dizer que seja o país com a maior reserva, porque aí tem Venezuela e outros países. Até o Brasil tem uma grande reserva através do pré-sal. Mas a Arábia Saudita, ela produz muito petróleo e é barato. Porque não é só ter capacidade de produzir petróleo, é quanto que isso vai custar. E na Arábia Saudita é barato. Então, os Estados Unidos apoiam a monarquia saudita há muitas décadas por causa da produção de petróleo que eles priorizam para a indústria norte-americana, certo? Só que a produção de petróleo não está focada simplesmente na Arábia Saudita. Todo mundo já deve ter entendido, já deve ter escutado sobre a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, que são, na década de 60, 70 e 50, eram os países que dominavam a produção de petróleo. Só que esses países não tinham o controle da produção, porque quem dominava a produção do petróleo, e aí você quer dizer preço, né? Porque quem controla a produção, a extração e o consumo, controla o preço, é um cartel. Eram conhecidos como as 7 irmãs,
7 empresas, entre norte-americanas, dos Estados Unidos especificamente, e da Europa, que controlavam cerca de 90% da produção do petróleo do mundo. Só que a partir de 1950 existia um movimento de nacionalização da produção de petróleo a nível mundial. No Brasil, a gente teve isso um pouco antes, com Getúlio Vargas, na década de 30 e 40, onde foi criado a Petrobras. Todo mundo já ouviu falar na campanha "O petróleo é nosso". Justamente porque se você controla a principal fonte, o valor da principal fonte, e aí quando eu digo valor é produção e exportação da principal fonte de energia do mundo, você tem o Estado ganha mais poder. O Estado consegue ganhar dinheiro com isso, porque aí então eram empresas estrangeiras que pouco criavam empregos nesses países e pegavam todo esse lucro e levavam para o seu país, né? É uma colonização de uma matéria-prima. E com a nacionalização do petróleo, a nível mundial, não só no Brasil, foi liderada pelo presidente egípcio da época, Gamal Abdel Nasser, que era um nacionalista, assim como o Vargas, que queria o desenvolvimento nacional dos países árabes. Ele era panarabista, né? Ele acreditava que os países árabes deveriam ter uma cooperação maior e resistir contra a dominação estrangeira que já era constante ali. E eram seculares. Isso quer dizer que ele acreditava que os países árabes não deveriam ser 100% religiosos. Os países árabes deveriam aceitar as religiões, como é no Brasil, que a sua população tem, só que a religião não deveria estar junta ao Estado. E aí o que aconteceu? A partir da década de 50 e de 60, os principais países, Egito, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita, criaram suas empresas estatais que controlavam toda a produção do petróleo e tiraram o poder dessas 7 irmãs estrangeiras, europeias e americanas. E daí surge a necessidade da geopolítica, porque a partir daí, os Estados Unidos, que sempre, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, são o principal importador de petróleo do mundo, por causa da sua grande indústria, que hoje só é batida pela China, eles precisavam ter esse suprimento constante. Então eles não tinham mais como simplesmente fazer guerra, mesmo eles tendo feito, como a guerra do Kuwait, do Iraque e outros mais. E aí você começa a entender o porquê da presença norte-americana no Oriente Médio, na Venezuela, por exemplo. Porque eles precisam dominar a produção desse petróleo. E aí a OPEP, ela surge na tentativa de controlar a produção através de cotas de produção, onde se estabeleceu que cada país membro da OPEP tinha uma cota de produção, que deveriam produzir até certo ponto, porque se a Arábia Saudita produz demais, os outros países vão ter muito menos dinheiro, vão empobrecer. Então cada um produzindo um certo tanto, daria para ter uma produção planejada e o preço do petróleo seria planejado, porque assim eles não iriam colocar petróleo demais no mundo. E aí que tem várias crises do petróleo. Por quê? Porque com o tempo a OPEP tá ficando um pouco obsoleta, a gente está passando por isso. Porque muitos dos países que conseguiram achar muito petróleo, como o próprio Brasil com o pré-sal, a Rússia, que também é uma grande produtora, principalmente de gás natural, não estão na OPEP. Então a OPEP ela começou a ter sua influência na produção diminuída, mas ainda assim ela tem uma importância na produção gigantesca. Um exemplo disso é em 1973, com a primeira crise do petróleo. O que aconteceu? A gente estava tendo a guerra do Yom Kippur, que era a guerra entre Egito, Iraque e Síria, contra Israel, o recém-estado criado de Israel. E os Estados Unidos apoiaram, não só economicamente, mas militarmente, Israel. E assim, os países da OPEP, que estavam praticamente contra Israel, eles resolveram diminuir drasticamente a produção de petróleo. Por quê? Quem seria mais afetado por isso seria os Estados Unidos. Então foi uma certa contra-ofensiva desses países de forma conjunta para fazer com que os Estados Unidos diminuíssem
diminuíssem seu papel na defesa do Estado de Israel. Só que o que a gente viu é que isso não aconteceu muito bem, porque os Estados Unidos continuou apoiando o Estado de Israel através de dinheiro, os anuais que vão. Outra vez eu vou fazer um vídeo aqui sobre a criação do Estado de Israel e eu vou explicar como que os Estados Unidos é importante para a manutenção do Estado de Israel. Mas enfim, várias outras crises políticas ocorreram depois disso, como a Revolução Iraniana, como a Guerra do Golfo, né, a Guerra no Kuwait, no Iraque, a entrada dos Estados, a ocupação dos Estados Unidos nesses países, a Guerra da Líbia, e são todos países produtores de petróleo. Então, os Estados Unidos ele passou a assumir grandes produções de petróleo através da ocupação desses países e o domínio político local, desestabilizando essas políticas nacionalistas que vingavam nesses países. É tanto que um dos grandes conflitos dos Estados Unidos com a Síria é justamente por isso, porque a família Assad é uma família nacional desenvolvimentista, com políticas nacional desenvolvimentistas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado um pouco claro por que o petróleo é importante e como que a produção, a demanda e preço e política tá tudo ligado. Só mais uma coisa, vale lembrar que eu falei da China há pouco, mas hoje a China ela consegue bater os Estados Unidos em termos de demanda. Então a China hoje assume um papel tão importante quanto os Estados Unidos na demanda de petróleo e de carvão mineral, já é o maior importador de carvão mineral do mundo e de gás natural está caminhando para ser. Então os países hoje em dia eles não estão focando mais só em exportar para a grande produção industrial dos Estados Unidos, mas da China também. Então é isso para vocês também entenderem por que tem guerras, por que as guerras não acabaram, não acabam e por que muitas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, o Oriente Médio não é uma terra de guerras, é uma terra que as guerras chegam lá por causa das riquezas deles. E por que isso ainda está acontecendo? Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí abaixo. Eu vou deixar alguns links, inclusive com vídeos explicativos sobre isso. Espero que todo mundo tenha gostado, tenha entendido. Espero que todo mundo esteja se cuidando nesse momento de pandemia. E até o próximo vídeo. Curte, compartilha e ativa o sininho aqui para saber quando sair o próximo vídeo, tá? Até mais, pessoal!